Nós estamos na campanha da família. Glória a Deus pelos testemunhos, pela vida do Atos, da Letícia, da Clarinha, pelas bênçãos que Deus tem trazido, a vida deles e a cada um de nós. Eu sei que entre nós há testemunhos aqui que poderiam ser contados também nessa noite. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 ao 13. Diz assim o texto: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos ainda, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Pai querido, nós te louvamos nesta noite. Rendemos a nossa vida, o nosso coração, e através da vida deste homem, desse testemunho do centurião, nós queremos aprender contigo, como cuidar da nossa casa, da nossa família. Queremos, ó Deus, nos expor o nosso coração, a tua palavra, a tua verdade, a transformação que é necessária para que a nossa casa seja alcançada pelo teu poder de maneira sobrenatural. E aquilo que muitos de nós precisamos aqui, de uma visitação, de uma cura, de uma restauração, de uma libertação, o teu Espírito possa trabalhar em nós e através de nós. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos numa campanha sobre família, né? Nós temos aqui as fotos das nossas famílias. Se você não trouxe ainda a sua foto da sua família, traga. E o tema dessa noite é como vencer a batalha no lar. Essa é a terceira semana de campanha. Semana passada nós ouvimos sobre a importância, né, de permitir que a luz do Senhor entre na nossa casa e sermos luzeiro ali, de declararmos a libertação, de termos uma vida de oração, de entendermos as regiões celestiais, né, a forma como das diferentes esferas da sociedade temos sido influenciados e que nós precisamos nos posicionar. E nessa noite nós vamos então ministrar e ouvir e receber do Senhor sobre como vencer a batalha no lar. E você percebe aqui que não foram faladas batalhas, como vencer as batalhas no lar, né? Mas como vencer a batalha. Porque quando a gente aprende a vencer uma batalha, a gente aprende a vencer todas as outras. Porque o caminho é o mesmo, a estratégia é a mesma, a forma é a mesma. E na nossa casa, nós precisamos, no nosso lar, nós precisamos compreender que nós temos uma missão, um entendimento de que nós somos autoridade espiritual ali dentro e que essas batalhas, ao serem travadas, elas vão ser ganhas pelo Senhor na nossa vida, agindo em nós e através de nós. Então, nesse texto, nós ouvimos, né, sobre o centurião. O centurião era um homem importante, ele era um homem que estava cuidando, ele cuidava de 100 pessoas, né? De uma centuria. E aí, esse homem, ele vem ali diante do Senhor e traz a sua necessidade. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos perceber o quanto o inimigo está rondando as nossas casas, rugindo, né, como leão. E a palavra diz lá em João 10:10, que o ladrão vem apenas para o quê? Roubar, matar e destruir.
E o Senhor Jesus veio para quê? Para que tenhamos vida, uma vida em abundância, vida em plenitude, que nós possamos viver plenamente no Senhor. Então nós vamos refletir a importância de como nós precisamos vencer a batalha no nosso lar, no caminho espiritual, como nós devemos nos posicionar. Muitas vezes nós vamos nos deparar com situações, com realidades conflitantes, né, com situações difíceis que vão requerer de nós posicionamento, requerer de nós um investimento espiritual, requerer de nós uma intencionalidade, um entendimento de que nós precisamos nos posicionar de maneira intencional para que a palavra de Deus tenha força, possa ser impressa no coração dos nossos filhos, no nosso coração, revisar pela palavra como que nós estamos vivendo, como nós estamos, porque a promessa de Jesus para nós qual é? Que nós tenhamos vida em abundância, que nós possamos viver plenamente e viver diante dele, né? Então a luta espiritual que nós travamos, né, que frequentemente se manifesta nos nossos lares, é uma batalha que nós não podemos subestimar. Não é possível dizer assim, não vai acontecer aqui na minha casa. Não, isso não é nada. Nós não podemos subestimar que há uma batalha e que nós precisamos estar posicionados em Deus. Nós precisamos estar em alerta diante do Senhor, porque o nosso lar, ele é fundamental, é um núcleo fundamental das nossas vidas. Se esse lugar não estiver em paz, né, se a nossa casa não estiver em paz, em nenhum outro lugar adianta. Não adianta eu ganhar todas as batalhas lá fora, né, viver bem em todos os outros relacionamentos, mas dentro da minha casa não viver isso. Então a palavra nos chama para entender e cuidar dessa célula máter, né, da nossa célula principal, que é a família, a nossa família. E esse cuidado não é só em cuidados físicos, não é só na limpeza da casa, não é só nos alimentos, mas também espiritualmente, não só naquilo que nós vemos, né? Então Deus quer fazer da nossa casa esse lugar de refúgio, de amor, de apoio, esse lugar que é abrigo, que é lugar seguro, que é um lugar onde nós, como família, podemos nos abrigar, nos esconder e ser lugar para que outras pessoas também, que a nossa casa sejam verdadeiros faróis, né? Que sejam farol. O que um farol representa numa cidade? Que ali tem uma fortaleza. O farol está sempre num lugar que representa a guarda da cidade. Que a nossa casa possa ser um farol, onde alguém que pensa assim, eu preciso de um abrigo, eu vou naquela casa. Lá tem oração, lá tem vida, lá tem amor. E não pense você que as pessoas não veem isso em nós. Não pense você que as pessoas não veem isso na sua casa. Porque as pessoas buscam um farol. Um dia eu estava lá em Assis e um momento de muito desafio, de lutas e dificuldades. E tinha um casal de homens que morava no mesmo prédio. E um dia, quando eu menos espero, um deles bate na minha porta. E ele disse assim, Patrícia, eu posso entrar? Falei, pode. Eu queria que você orasse comigo, porque quando eu passo aqui na sua porta, eu vejo uma luz e eu estou em desespero. Eu nunca tinha conversado com eles, as nossas garagens eram uma do lado da outra, eles ficavam cuidando do meu carro. O seu pneu está meio careca, é bom dar uma olhada, está meio murcho. Eles ficavam vigiando o meu carro, e eu achava aquilo o máximo. Às vezes eles achavam uma coisa boa para o carro deles lá, e eles falavam, Patrícia, lá em tal lugar, tá assim. Mas ali, conversa de garagem. Eles não sabiam se eu era crente, se eu era na igreja, eles não sabiam nada de mim. Estava eu e a Rebeca. Mas um dia que ele teve necessidade, eu estou em desespero porque eu preciso de um trabalho. E eu não sei para onde ir, eu já não sei mais o que fazer. E naquele lugar eu lembrei que o Senhor quer que as nossas casas sejam faróis para abrigar aquele que necessita. Naquele dia, aquele rapaz recebeu uma oração e disse, eu vou orar por você, Deus vai preparar. Quando menos pensa,
Ele disse: olha, deu certo, eu consegui um emprego. A semente está no coração dele. Em algum momento vai frutificar. Em algum momento o Senhor vai manifestar a sua glória. Então nós precisamos crer nisso e compreender esse processo de Deus com a nossa família, que é uma instituição instituída por Deus para ser refúgio de amor, para ser apoio espiritual, para nós, para mim, para você, mas também para confrontar as forças das trevas que vêm para destruir, para arruinar, para dividir. E aqui é nesse contexto de Mateus 8, no versículo 5 ao 13, que assume um significado profundo para nós. Nós testemunhamos a humildade desse centurião romano, que enfrentando a angústia pela doença do seu servo, ele buscou a cura em Jesus. No entanto, a resposta de Jesus ao seu servo que buscou essa cura transcendeu a expectativa do centurião. Enquanto aquele homem ansiava por cura física, Cristo o presenteou com um milagre que ecoa nas palavras de João 10:10. Vida em plenitude, vida plena, vida abundante. Meus irmãos, essa lição, ela traz para nós o entendimento, esse texto traz para nós o entendimento que é contrário do ladrão, que vem para roubar, que vem para tirar de nós, que vem para nos cegar, né, para tirar a nossa colheita, para roubar a nossa plantação. E aqui vem o Senhor Jesus para oferecer uma vida plena, vida abundante. Essa batalha travada nos nossos lares, ela não deve nos desencorajar, mas pelo contrário, nos impulsionar a buscar essa intervenção, buscar esse clamar diante do Senhor, para que essa intervenção divina venha sobre a nossa casa. E explorarmos, para que a gente possa vencer toda a batalha no nosso lar, de forma que a gente possa mergulhar nos princípios da verdade, para que nós possamos viver esses princípios de forma vívida, que os nossos filhos vejam em nós esse princípio vivido, não só da boca para fora, mas que eles vejam, que eles reconheçam em nós, que eles percebam em nós, que há uma palavra que é viva, e não uma palavra que é falada, mas algo que é vivido. Que nós possamos examinar, né, aqui, nas palavras do centurião romano, a fé e a humildade. E eu quero, nessa palavra, assim, destacar duas palavras, que para mim elas saltam do texto, na minha compreensão, não que esteja escrita, mas a posição e a intenção. A posição de se colocar nesta condição e a intencionalidade de entender que nada é por acaso. Tudo que nós fazemos precisa ter uma intenção em Deus. Não é algo que precisa ser jogado de qualquer jeito, mas uma posição e intenção. E eu vejo isso no centurião, essa fé e essa humildade. Ele era um homem importante, mas que ele sabia o seu lugar. Além de se reconhecer pecador, além de se reconhecer um homem indigno no aspecto de pecador, mas ele também se reconhecia indigno porque havia um preconceito entre os judeus e os gentios. Ele era um romano. E ele sabia: eu não sou digno. Havia um preconceito, havia uma rivalidade, havia uma discriminação. Ele disse: Jesus, o senhor não precisa nem ir na minha casa, nem precisa ir lá, porque eu entendo de autoridade. Eu sei o que é dar uma ordem, e eu sei que ela vai se cumprir. Eu que sou humano, romano, homem, ele reconhecia a autoridade de Jesus. Só o Senhor falar, a bênção vai chegar na minha casa. E eu quero dizer para você que só o Senhor liberar uma palavra sobre a sua vida, e a bênção vai chegar na sua casa, vai chegar nos seus filhos, vai chegar na onde não tem distância para a palavra do Senhor, não tem diferença de estado, de país, não tem, porque basta uma palavra, porque nós também entendemos de autoridade espiritual. Nós não vivemos a revelia, nós não somos homens e mulheres rebeldes, nós entendemos que há um princípio, que há uma palavra, que há um quebrantamento, e que nós estamos aqui porque a mão do Senhor é sobre nós. Se não fora o Senhor, onde eu e você estaríamos? Se não fosse o Senhor na sua vida e na minha, eu não sei, eu acho que já não estaria aqui não, acho que eu já teria ido para a glória, antes do tempo, não porque eu quisesse sozinha, por minha conta, mas é a mão do Senhor,
É a mão do Senhor sobre nós. E esse homem, embora romano, embora gentil, ele conhecia. O Senhor quer te dar vida plena. E Ele quer que você se aproprie daquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Que aquele homem, sem ter a experiência, a vivência da palavra, ele já havia entendido. O que nós demoramos anos resistindo talvez para entender e nos apropriar. Para vencer as batalhas no lar, nós precisamos compreender alguns princípios. E o primeiro deles é: conheça a palavra. Conheça a palavra. Se debruce sobre a palavra. Porque em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, quando nós tomamos consciência da palavra do Senhor, quando aquilo faz sentido para nós, nós somos livres. Porque cadeias se quebram em nós, cadeias se rompem em nós, grilhões, amarras, resistências, tudo se quebra diante da verdade. E muitas vezes nós não liberamos coisas que nós nos prendemos, não liberamos palavras, não liberamos pensamentos, religiosidade, porque nós não nos expomos à palavra. Porque quando nós expomos a palavra, não há cadeia que fique de pé. Não há cadeia que resista. Quando há algo muito resistente no nosso coração, falta exposição à palavra. Conversava com uma pessoa jovem e ela dizia assim: eu às vezes me incomodo, porque tudo para eu entender, eu preciso entender cientificamente. E eu não queria ser assim. Mas eu estava lendo uma coisa que, agora eu não lembro o nome, mas na ciência, antes da matéria, né? Que nós somos a matéria, mas antes da matéria, ela foi ler um artigo e ela foi descobrir o que era aquela palavra. Era sonoro, som. E ela lembrou: a voz de Deus. Tudo foi criado pela voz de Deus. Ela fez assim: eu entendi. Agora eu entendi que Deus existe de verdade. E eu disse: que coisa linda. Deus criou você assim, querendo a justificativa das coisas, a explicação científica. E isso não é ruim. Sabe por quê? Porque quando você entende, há sentido e há convicção. Deus não errou quando Ele criou você do jeitinho que Ele criou, não. Ele precisa de você nesses lugares. Nós precisamos sim questionar, não a palavra, mas aquilo que nos incomoda, que precisa ser exposta à verdade. A verdade a essa jovem chegou e houve libertação. E Deus quer fazer isso na sua casa, na sua vida, através de você e em você. Quando nós olhamos para esse tema, conheça a palavra de Deus, dentro desse contexto de batalha espiritual, do que acontece nos nossos lares, nós somos conduzidos a um profundo entendimento de influência transformadora da palavra divina. Não é a tua palavra que vai transformar os seus filhos. Não é a tua palavra que vai transformar o seu cônjuge. Não é a sua palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é aquela questão: se você me obedecesse. Não é isso, não. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Contra a palavra de Deus, irmãos, não há argumentos. E às vezes nós ficamos em discursos vazios, em blá blá blá. Olha, não sou eu quem digo, é a palavra. A palavra diz isso. E a palavra é cura para os nossos ossos, saúde para a nossa alma, para a nossa vida. É a palavra de Deus. Nessa passagem, é importante nós observarmos algo que é crucial. A humildade e a fé desse centurião romano, que foi buscar a intervenção de Jesus para a cura do seu servo. Olha o coração desse homem. Ele não foi buscar cura para ele, para filho, para filha, para a esposa. Não, ele foi buscar para um servo. Uma autoridade. Ele era autoridade sobre aquele servo. E ele disse: olha, eu vou diante de uma autoridade que é sobre mim. O entendimento de que todas as pessoas são importantes. Ele podia dizer: eu não vou sair daqui, ir lá até Jesus, pedir para ele orar. É só um servo. Não, o meu servo. Não é só um servo. É o meu servo. O entendimento do todo. O entendimento da responsabilidade, não só
ética e moral, mas também espiritual, que nós temos acerca de todos aqueles que estão sob a nossa autoridade. Nós temos responsabilidade. No prédio onde você mora, você tem uma responsabilidade com o seu porteiro, de orar por ele, de perceber se ele está bem, se ele está triste, se ele está faltando. O jardineiro, na onde você estiver, porque essas pessoas estão ali servindo. E como servos de Deus, como casa do Senhor, nós precisamos estar atentos a isso, ter um olhar de amor, de compaixão, de fé para com essas pessoas. Jesus ficou admirado pela fé do centurião, que pronunciou as palavras que se tornaram alicerces do nosso primeiro ponto: vai e seja feito conforme você creu. Seja feito conforme você creu. Qual é a palavra que você se apropria do Senhor para a sua casa nessa noite? Pensa uma palavra que você se apropria. Pensa num versículo que você se apropria, para você se apropriar hoje. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O versículo preferido do pastor: se quiseres, como é, pastor? Terás se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Qual é o seu versículo preferido? Se apropria dele e vá e faça conforme a tua palavra. Amém? Pensa, e qual é? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Qual é? Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a promessa que você se apropria? Vá e faça, seja feito conforme o que você creu. Essa resposta ressoa no coração de todos nós, mostrando-nos que a fé fundamentada na palavra de Deus tem o poder de desencadear transformações extraordinárias. Transformações extraordinárias na sua casa, transformação extraordinária nos seus filhos, no seu trabalho, liberações espirituais que precisam acontecer, mudanças, curas. Assim como o centurião confiou em Jesus, nós somos chamados a confiar nas promessas e nos princípios contidos na palavra de Deus. Como eu vou confiar se eu não conheço a palavra? Como eu vou reivindicar se eu não sei o que reivindicar? Como eu vou declarar sobre a minha casa se eu não sei o que declarar? Como eu vou orar a palavra se eu não sei qual é a palavra? Para isso eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso gastar tempo em orar a palavra. E se eu não consigo orar, se eu não tenho palavras, às vezes as pessoas, eu mesmo, quantas vezes dobro o meu joelho, dá 2 minutos, tem dia que acabou as palavras. É a hora de pegar a Bíblia, abrir na palavra e declarar a palavra. Declara um salmo inteiro, até você decorar esse salmo, porque na hora que você precisar clamar pela palavra, liberar palavras divinas sobre a sua casa, vem os salmos. Vem a palavra certa, no momento certo. Esse princípio da palavra precisa estar enraizado no nosso coração. João 8,32 diz que essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos ilumina com essa verdade inestimável, de que o conhecimento da verdade nos liberta. Conhecer a palavra de Deus transforma a nossa vida. Não é só conhecer como informação, porque existe informação e conhecimento, mas também existe aplicação, vivência. Nós precisamos mergulhar nessas profundezas, mergulhar na sabedoria divina, que nos capacita a discernir as artimanhas do inimigo. É essa verdade que nos liberta. É estarmos lá na nossa casa, muitas vezes lavando uma louça, e o Espírito Santo fala assim: vai lá orar pelo teu filho lá no quarto agora. Vai lá e profetiza uma palavra. Vai lá e dá um abraço. Vai lá e diz: olha, isso que você está pensando não é de Deus. Eu não sei o que é, mas Deus mandou falar isso para você. É discernir as artimanhas de Satanás. Nós só podemos discernir as artimanhas do inimigo se eu estiver em conexão com a palavra de Deus. Porque é essa palavra que nos liberta, que nos conecta com aquilo que Deus tem para nós. Deus quer nos equipar para desmascarar as mentiras do maligno e fazer com que nós possamos resistir às tentações. Deus quer nos equipar com a palavra para desmascarar
as astutas ciladas do inimigo. É um lugar que você deixou seus filhos ir e de repente Deus fala para você, melhor não ir. E isso é tão forte, irmãos, que nós precisamos discernir. Somente vamos conseguir discernir espiritualmente. E Deus faz isso. Deus move, Deus atravessa, Deus transforma. Amém? Ao nosso redor, muitos lares têm se tornado verdadeiros campos de batalha, onde a verdade e a mentira travam um combate constante. A influência sutil das trevas busca nos envolver em enganos e confusões que podem abalar a harmonia familiar. No entanto, a palavra de Deus serve como uma luz que dissipa as sombras e nos guia na direção da verdadeira liberdade espiritual. Conhecer a palavra é habilitar-se a discernir entre o certo e errado, a escolher o caminho da justiça e a rejeitar as seduções do maligno, as seduções do pecado, das tentações. E assim que nós, ao conhecer a palavra de Deus, nós somos convidados a mergulhar, a estudar, a meditar, a ampliar o nosso entendimento, mas também adquirir a capacidade de resistir firmemente às investidas do inimigo nos lares. Hoje eu vi um vídeo rapidinho da pastora Thalita e ela dizia assim, que a instabilidade atrapalha a habilidade. E é aqui que entra a palavra de Deus na nossa vida. Quando nós somos estáveis em Deus, estáveis na palavra, estáveis naquilo que Deus disse, e eu não abro mão. Deus disse isso, e eu não abro mão dos meus filhos. Deus disse isso, a palavra dele diz isso. Isso gera em nós estabilidade, constância. Mas se nós nos tornarmos instáveis, não adianta a gente estudar sobre educação, sobre inteligência emocional, sobre relacionamento conjugal. Porque com toda habilidade, se não houver estabilidade, vai se atrapalhar no meio do caminho. Nós precisamos ser estáveis, constantes, como nós ouvimos alguns domingos atrás, né? Firmes, perseverantes, constantes e abundantes. Mas a abundância só vem depois de sermos firmes e estáveis, porque a instabilidade atrapalha a habilidade. Não basta saber fazer, precisa estar em Deus. Amém? Porque nós vamos desanimar, nós vamos cansar. Educar filho é árduo, né? Pior de perguntar para o Atos e para a Letícia, quantas vezes para falar uma coisa e falar assim, será que um dia vai aprender? Vai, mas é constante, é um trabalho diário, é um maior investimento da vida, que é diário, Talvez agora, muitas vezes o que acontece, não consegue às vezes assistir culto, mas está tudo bem, esse é o momento da filhinha, da Clarinha, dela está aqui, andando por esses bancos aqui, para que ela aprenda a amar os caminhos do Senhor, para que ela aprenda a ouvir. Ela está ouvindo, em algum momento, isso está entrando. A minha mãe contava que eu tinha 2 anos e pouco, e foi uma senhora testemunhar, na frente, ela era a irmã Jaci, ela falava bem grosso, e ela foi contar um testemunho. Ela disse que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei eu com ele, ele comigo e tal. E ela contou esse testemunho, ela falou esses versículos várias vezes, e a minha mãe disse que eu não parava na igreja. Outro dia alguém perguntou para mim se eu era vereadora. Eu estava candidata, porque eu cumprimento todo mundo, mas eu era pequena, eu fazia isso. Eu passava banco por banco, bem pequenininha. E aí, a minha mãe disse que eu estava na sala, de joelhinho assim no sofá, mexia na Bíblia, mexia, dali a pouco eu falei, bato na porta, se a porta abrir eu entro. Foi Jesus que falou isso. Eu tinha 2 anos e 4 meses. Eu falei muito cedo, viu, gente? Ela fala isso, né? Falava, né? E o que é isso? Quando a minha mãe contava isso, para quantas mulheres eu disse, não se preocupe, não deixe de vir para a igreja, porque seu filho não para. Venha. Sabe por quê? Porque eu ouvi isso num testemunho, e foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Porque ela repetiu tantas vezes, eu imagino, né? Porque eu não lembro disso, eu não tenho essa memória. Mas é o momento dos nossos filhos. Em outro momento você vai ser ministrado, alguém vai te ajudar, vai te socorrer.
vai te dar um refresco, para que você possa ouvir. Mas é esse momento de investimento nos nossos filhos, na nossa casa, porque a palavra da verdade está sendo plantada. Para vencer as batalhas no lar, desenvolva e nutra a maturidade espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. A essência da maturidade. É interessante que o apóstolo Paulo compara o crescimento, né, de uma criança, que ela faz tolices, né, em alguns momentos teimosias, que são coisas de menino. Mas vai chegar um momento e que essa criança vai crescer, e ela vai deixando as tolices, vai deixando, aprendendo outras coisas, e vai amadurecendo. Assim somos nós na nossa vida cristã. Mas muitos de nós, irmãos, não amadurecemos espiritualmente. Muitos de nós, infelizmente, paramos em alguma etapa lá da primeira infância espiritual. E passamos a vida inteira como meninos na fé. Mas Deus quer te levar a um nível maior de desenvolver e nutrir a sua maturidade espiritual. Essa analogia, essa metáfora, ela é poderosa para a gente entender que existe uma jornada de crescimento e transformação. E como eu disse no domingo retrasado, como a gente faz uma coisa na vida, a gente faz todas as outras. Se a gente aprende a jornada espiritual, nós aprendemos todas as jornadas. Que lá no mundo se chama da jornada do herói. Aí você pega um coach, ele vai te ensinar a jornada do herói. Você pega um filme, ele segue a jornada do herói. E a gente fica vidrado, porque no final a gente quer ser o herói. Mas se nós aprendermos a jornada espiritual, nós fazemos a jornada do herói em todas as áreas da nossa vida. Amém? Essa é a base. Onde que tirou a jornada do herói? Da Bíblia. Não tem nada novo na terra? De algum lugar veio essa ideia. Da Bíblia. Se nós olharmos aqui, a vida de Jesus é uma jornada do herói. Se nós olharmos a vida de Paulo, de José, de Josué, uma jornada do herói. Alguém que resistiu o chamado, tem até esse nome, num dos pontos da jornada do herói, não é, pastor? Resistência ao chamado. Não é por acaso, irmãos, mas tudo está firmado na palavra de Deus. Tudo está aqui. Desenvolver e nutrir a maturidade espiritual é um processo contínuo e intencional. Assim como uma planta requer cuidado de água, luz, para crescer, florescer, na nossa vida espiritual requer dedicação, nutrição, requer constância para alcançar esse estado de maturidade plena. Constância. Não é fácil. Mas eu preciso intencionalmente dizer todos os dias, eu vou dobrar os meus joelhos. Eu vou orar, eu vou clamar. Eu vou buscar de Deus uma direção, uma orientação. E ao buscarmos essa maturidade, nós estamos nos equipando para enfrentar as batalhas espirituais que ocorrem nos nossos lares. Nós não seremos pegos de surpresa. A Bíblia diz assim, eu não vos chamo servo, porém amigo, porque eu dou-vos a conhecer os meus desígnios, os meus propósitos. Em nada nós somos pegos de surpresa. Quando nós estamos alinhados com o Senhor, em nada nós somos pegos de surpresa. Deus fala conosco, Ele comunica a nós. Não porque nós somos alguma coisa, mas porque somos amigos de Deus. A gente anda com Ele, a gente caminha com Ele. Amém? Por mais difícil que seja, a qualquer situação, nós não seremos pegos de surpresa. Na nossa casa, o Senhor quer se mover. Ele quer te capacitar a lidar com as dificuldades, com sabedoria, com graça, de forma que você promova a unidade, a paz, o amor, que são essenciais numa casa abençoada. Nós precisamos viver em harmonia na nossa casa. Nossa casa não deve ser um lugar de gritaria. A Bíblia diz que gritaria é pecado. Não deve ser um lugar de brigas, de desunião. Vamos ter conflitos, vamos ter discussões, porque lá ninguém voa, né? Na minha, pelo menos, a gente tem que varrer, limpar, porque suja, né? Não é um santarrão, não é isso não. Mas respeito, domínio próprio, fruto do Espírito. Precisa existir na nossa casa. Que essa busca pela maturidade espiritual possa nos guiar no propósito de construir lares firmes, abençoados, onde a presença de Deus reine supremamente. Terceiro ponto, para vencermos as batalhas do nosso lar, é resista os poderes espirituais malignos. Estejam alertas e vigiem.
O diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 a 9. Nesse terceiro ponto, a gente vai compreender de forma vital e reconhecer a existência das forças espirituais malignas que atuam ao nosso redor. Não pensa você que o inimigo não está tentando agir na sua casa, influenciar seus filhos. Isso não é para nos amedrontar, influenciar você a se distrair, né? São os distratores, aqueles que tiram o nosso foco daquilo que é essencial. Muitas distrações, às vezes a limpeza da nossa casa é uma distração, o excesso de limpeza, a briga pela organização, a briga por tirar isso do lugar, por tirar daquilo. Não, há um movimento nas nossas casas. A ordem, a organização é um princípio divino. E precisa ter ordem e organização, precisa ter disciplina nas nossas casas. É um reflexo daquilo que está dentro, fora. Amém, glória a Deus. Mas isso não deve ser o motivo de discussões, de discórdias. Todo mundo nós somos uma equipe. Todos precisam estar alinhados. E muitas vezes os distratores do trabalho, o excesso de trabalho, o levar trabalho para casa. Não sei se você viu um videozinho de um menininho que fala para a mãe assim: mãe, desliga a tela. Chega, mamãe, chega. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, mamãe. Você vai morrer, você vai ficar numa cama. Não tem uma vez que eu não vejo esse menininho falando que eu não me emociono. Sabe por quê? O trabalho tem tirado muito de nós de dentro das nossas casas, dos nossos filhos. Ah, mas agora eu trabalho em casa. Piorou. Porque é trabalho, 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 trabalho. E aqui Satanás está rondando. A ilustração de Pedro retrata de maneira vívida a astúcia e a ameaça do inimigo espiritual. O diabo é comparado a um leão faminto. Ele está lá. É um convite de Pedro para a nossa vida, para sermos vigilantes. Há uma chamada urgente de reconhecermos a existência das forças espirituais e malignas. É estarmos atentos, confiando ao Senhor, que Ele vem com seu poder, com a sua vida em nós, com a sua autoridade, mas com o nosso posicionamento e intencionalidade. Nos posicionar e declarar: a nossa casa é um pedaço do céu, sim. Faça no céu, faça na terra como já acontece lá no céu. Faça aqui na minha casa, Deus, como já acontece lá no céu. Traz essa paz, que os princípios do reino, que os valores do reino desçam na minha casa e se manifestem aqui, que aqui a minha casa seja uma referência desse lugar. Que haja paz, que haja luz, que haja vida. Vem Deus e sopra vida sobre a minha casa, vida sobre esse lugar, vida de Deus. Para que haja amor nos nossos corações, para cuidar da nossa casa. Porque muitas vezes a porta de entrada de Satanás na nossa casa é a murmuração, muitas vezes de nós mulheres, que não gostamos de cuidar da casa. E essa é uma porta de Satanás na sua casa. Peça para o Senhor colocar amor no seu coração, para cuidar da sua casa. Ah, mas aqui é direitos iguais. É direitos iguais, sim. Concordo. Mas há uma missão que é sua, de mulher, de esposa, que Deus colocou lá no Éden, no nosso coração, que precisamos amar a nossa casa, cuidar com amor, com zelo. Todo excesso denuncia uma queda, um problema, né? Todo excesso, falta de amor e excesso de zelo para muitas coisas também denunciam coisas. Equilíbrio. Mas precisa ter amor, é a base de tudo. Amor, zelo, prazer. Prazer que seja uma adoração, cuidar a Deus, a cuidar da nossa casa. Para vencer as batalhas no lar, rompa completamente os laços do pecado. Há amarras e padrões que nos prendem, que nos aprisionam espiritualmente e emocionalmente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam livres, firmes em Deus, e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nesse ponto, irmãos, eu quero dizer que vícios são pecados. E que muitas vezes nós não reconhecemos vícios na nossa vida, mas somos viciados em muitas coisas. E Deus, Ele quer nos libertar.
porque Ele nos chamou para essa liberdade. Mas eu preciso começar a reconhecer aquilo que me tira da oração, que me tira do prazer em Deus, que já são vícios alojados em nós. O celular, rede social, e-mail, WhatsApp. E aí outros vícios que já são conhecidos e pecados estabelecidos em nós, que nos tiram, que roubam o lugar de Deus na nossa vida. E essas palavras possam ressoar no nosso coração como um clamor para reconhecer que a liberdade que Cristo nos proporciona está disponível a nós. E isso é um tesouro inestimável que precisa ser valorizado por nós. Essa liberdade em Deus, essa cura. Porque mais importante, olha só, é uma frase do pastor Carlito Paz, mais importante do que aprender a resistir a Satanás, é aprender a viver livre do pecado. Mais do que ficar repreendendo a Satanás, resistindo a Satanás, mais importante é vivermos livre do pecado. É vivermos em liberdade, não em dependência de qualquer coisa. O pecado é a raiz da escravidão espiritual. É através da vitória sobre ela, sobre ele, sobre essa escuridão, essa escravidão, que encontramos a liberdade verdadeira e duradoura. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para vencer as batalhas espirituais, em quinto lugar, coloque-se na brecha por sua família. Foi o que o centurião fez. Ele diz: "O Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento." Qual é a paralisia da sua casa? Qual é a dor, o sofrimento da sua casa? Talvez seja um problema físico, talvez seja um problema emocional, talvez seja um problema financeiro, talvez seja uma dependência química de alguém. Enfim, se coloque na brecha pela sua família. E à medida que nós avançamos nesse texto, nós vamos olhando e percebendo e sendo instigado, a um chamado profundo e transformador, que é: coloque-se na brecha. Clame. Esse centurião, ele foi movido pelo amor, pela preocupação. Ele intercede pelo seu servo, como eu disse, é alguém que estava abaixo dele, uma pessoa que sofria, que trazia também sofrimento, sim, à sua casa, mas havia um sofrimento terrível ali. Ele não estava preocupado com uma questão de serviço, de vínculo familiar, mas ele estava fundamentado no amor de Deus. Esse centurião, ele nos inspira a ser um intercessor pela nossa casa, para quebrar cadeias, para trazer cura. Intercessor é aquele que se coloca entre o necessitado e Deus, entre aquele que precisa de um milagre e Deus. Deus quer levantar intercessores, a começar da sua casa, no seu trabalho, onde você estiver implantado, que essa chamada recoe nos nossos corações. Use a autoridade do nome de Jesus. É uma outra ferramenta, arma espiritual para vencermos a batalha no nosso lar. A autoridade de Jesus. Jesus disse para ele: "Eu irei curá-lo." Respondeu o centurião: "Eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta uma palavra sua, porque eu sei o que é autoridade. Basta uma palavra sua, porque você hoje, como com o centurião, está aprendendo o que é autoridade." E por último, vá além das expectativas de Jesus. Vá além das expectativas. Diz para o Senhor: "Senhor, eu creio que o Senhor pode tudo, que o Senhor pode fazer mais do que eu estou pedindo. Porque eu vou tomar posse dessa palavra." E como o centurião falou, o Senhor não precisa nem ir lá, porque o Senhor já está lá. Mas que o Senhor abençoe as minhas mãos, e quando eu tocar nos meus filhos, tocar no meu cônjuge, na minha esposa, tocar não onde for, o Senhor vai mover através de mim. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento e perguntar para o Senhor: o que é que você deve fazer? Qual a atuação com quem você deve atuar? E começar a aplicar essas ferramentas, essas armas que o Senhor colocou aqui. Porque a palavra diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Em breve, quando você se revestir da autoridade do Senhor Jesus,
e declarar a autoridade de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, se debruçando na palavra, permitindo que essa palavra traga cura, algo vai acontecer. Nesse livro que nós estamos seguindo, tem ali algumas diretrizes para você fazer durante a semana, para você orar, para você jejuar, para você declarar. Se você ainda não abaixou esse livro lá no grupo da igreja, tem o livro. Abaixe, leia, ore, releia essa ministração. Tudo que eu falei aqui está lá, para você declarar na sua casa, para você dizer: Senhor, eu quero me colocar como esse intercessor, como esse centurião que foi um intercessor, que chegou com humildade, dizendo: Senhor, eu sei que Tu podes tudo, com apenas uma palavra. Eu quero abrir mão da minha incredulidade, da minha desistência, do meu cansaço, de achar que eu já fiz muito, que eu já orei muito, e parece que nada acontece. Se debruce na palavra do Senhor, ore a palavra do Senhor, declare com fé. Eu quero ver se o Senhor não vai mover, não é por mim, não é por você, mas é pela palavra dEle, é pela palavra dEle. E nós, como intercessores na nossa casa, declarando isso, Deus vai fazer algo surpreendente. Deus vai te surpreender, porque o Senhor está te chamando para surpreendê-lo com uma mudança, com uma escolha, com uma decisão de se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor que é o Deus da história, o Senhor que é o Deus que curou o servo do centurião, eu quero pedir que o Senhor venha na minha casa, que o Senhor libere essa palavra sobre a minha casa, porque talvez assim como esse centurião eu não sou digno, eu não me sinto digno nem de te pedir alguma coisa. Mas essa noite eu entendi que eu posso clamar a Ti, pela Tua palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus da história. Tu és, Senhor Deus, o nosso Salvador. Tu és aquele que projetou a casa, que projetou os sonhos, que projetou a família, o lar. Tu és o Deus que projetou na nossa vida os nossos filhos. Tu és um Deus soberano e que tem uma história de vida para nós, que é abundante e plena. E nessa noite nós queremos nos expor a essa verdade, pedindo que essa transformação venha sobre nós, que nós tenhamos desejo de conhecer a Tua palavra, que nós venhamos crescer, desenvolver na nossa maturidade espiritual, para assim poder resistir os poderes espirituais malignos, rompendo com todo o laço do pecado, colocando-nos na brecha pela nossa família em oração como intercessores, usando da autoridade do Teu nome, porque Teu nome está acima de todo nome, onde todo principado, poder se dobra, se rende, que nós possamos compreender que há poder no Teu nome e que há liberações sobre a nossa casa. Ó Deus, que possamos ir além dessas expectativas humanas e surpreender o Senhor com uma atitude de transformação, de rendição diante de Ti, porque é o Senhor que opera em nós, é o Senhor que age em nós, é o Senhor que age na nossa casa, e esse, Senhor, é um projeto Seu. Age na nossa casa, Tu tens total liberdade para agir, a começar de nós, a começar de mim, que o Senhor possa trabalhar no meu lar, através de mim, em mim, para que o novo do Senhor se manifeste, para que os valores do reino, do céu se manifestem na minha casa. Deus, esse é o clamor da minha vida nessa noite, que os valores do reino, que os valores do céu, como nós temos estudado, ó Deus, nesse lugar, onde as jovens têm estudado nesse lugar, que esses valores do reino venham sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre a nossa casa, que nós somos Teus, os nossos filhos são Teus, tudo que temos é Teu, é para a Tua glória, é para o engrandecimento do Teu reino, e para a manifestação do Teu poder nessa terra. Declaramos que a nossa casa é luzeiro, é farol, ó Deus, é lugar de abrigo e consolo, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos isso e cremos no Teu agir, e assim como esse centurião, nós queremos sair com essa palavra: vai e seja feito como Tu creres. Pai, em nome de Jesus, nós nos apropriamos disso, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir a Jesus.